Davi, as bibliotecas em geral, a sua biblioteca, ela busca-se uma inovação e quando ela busca, ela se depara com alguns obstáculos e aí eu queria perguntar quais obstáculos são estes? Assim, falando de modo geral da biblioteconomia, da área da ciência da informação, eu acho que o principal obstáculo, eu elencaria aqui 3 obstáculos que a gente encontra basicamente, mas o principal deles, eu acredito que são os próprios bibliotecários. Muitas das vezes, como a gente tem profissionais aí um pouco mais de outra época, um pouco mais tecnicistas, né? A gente acaba não tendo a inovação necessária para a área da biblioteconomia e para acompanhar aí as tendências do mercado, né? Em segundo lugar, eu diria as próprias instituições que as bibliotecas estão inseridas, né? O bibliotecário tem que ficar provando o valor e a importância da biblioteca a todo momento. Em terceiro lugar, eu acredito que as políticas públicas aí também afetam bastante a biblioteca. E como você vê o papel das bibliotecas em tempo de crises sociais e políticas? E quais medidas podem ser tomadas para assegurar que continue sendo o centro de conhecimento e inclusão? Eu acho assim, a biblioteca, ela foi durante muitos anos o cerne das sociedades onde ela estava inserida. E acredito que isso é muito importante, porque a informação sempre foi e ainda é poder, né? A biblioteca, a gente tem informação de qualidade. A gente percebe que a gente vive numa era que não se tem informação. Que, na verdade, se tem acesso à informação, mas as pessoas não transformam ela em conhecimento, né? Então, acredito que a biblioteca aí, nos avanços sociais, ela está incluída como um papel principal nas principais revoluções, né? Hoje, quando a gente fala de políticas sociais, de luta pelos direitos, a gente percebe que muitas pessoas não têm acesso à informação. E não tem acesso à informação, é porque eu não quero estudar, é porque realmente ela não teve acesso por uma série de fatores, né? E cabe aos profissionais da informação, isso eu digo os bibliotecários, os museólogos, os arquivistas, disponibilizarem esse acesso e democratizarem o acesso à informação. Acho que isso é uma das coisas principais, né? Então, hoje, se todo mundo tivesse acesso às mesmas informações, aos mesmos conceitos básicos que a gente tem na nossa sociedade, uma coisa bem simples de entender como foi formada a sociedade brasileira, né? A gente não estaria patinando nos mesmos erros, né? Então, uma sociedade que não conhece o seu passado não vai vislumbrar o seu futuro, né? Um pouco disso. Entendi. Davi, anteriormente você falou ali dos 3 obstáculos, né, em relação à questão desse processo de inovação aí nas bibliotecas. Sim. E eu queria perguntar assim, existe assim algum método, alguma forma, alguma solução, né, para superar esses obstáculos? Existe isso hoje? Eu acho que o principal método para superar os obstáculos, eu vou ser um pouco redundante, mas é realmente superar os obstáculos, né? Então a gente precisa de profissionais que vão lá, vistam a camisa, e quando eu falo vestir a camisa, não é aquele jargão, vista a camisa da empresa. Não, vista a camisa da área, da profissão. Porque hoje os bibliotecários, a maioria dizem que estão nessa área por amor, porque gostam, e realmente é uma área muito apaixonante. Então, eu gostaria até de convocar esses bibliotecários para ir à luta, sabe? Buscar inovações, buscar avanços tecnológicos, absorver de conhecimentos, não apenas técnicos da área, a CR2, a RDA, mas buscarem conhecimentos também em bancos de dados, SQL, todas essas áreas de TI que eu sinto ainda que eles estão um pouco retraídos, né? Então, acredito que o principal avanço é ir sem medo. Eu não sei fazer, a gente aprende no processo. Mas eu não tive treinamento. Tudo bem, eu também não tive, a gente aprende junto fazendo. Mas se der errado, a gente tenta de novo até uma vez que vai dar certo, né? Eu acredito que o espírito é esse. E como você vê as bibliotecas brasileiras podem se tornar mais inclusivas e acessíveis a populações mais marginalizadas, incluindo pessoas com deficiência e comunidade de baixa renda? Então, aí a gente entra num universo gigante que é do acesso à informação,
né? A gente tem acesso à informação desde pessoas com baixa visão e possuem algum tipo de deficiência, até mesmo as pessoas que não têm acesso à informação e ao conteúdo, a livros, por um motivo social mesmo, né? Porque aquele negócio, se a pessoa está preocupada em não passar fome, ela não vai ficar... É mais importante ela sobreviver e não passar fome do que ir lá na biblioteca pegar um livro de Machado de Assis, Sim. né? Então, a gente aí tem um processo gigante nisso tudo. Acredito, sim, que a biblioteca funciona muitas das vezes como uma ilha no meio de comunidades carentes, trazendo aí conhecimento, trazendo aí uma outra visão da realidade para as pessoas lá inseridas. E esse eu acredito que é o principal. Principalmente quando a gente fala desse acesso informacional a livros de literatura, acredito que são políticas públicas, né? Que vão aí mudar um pouco essa visão, e também instituições aí, ONGs, para estar ajudando e entendendo a importância da biblioteca, e que a biblioteca não é apenas um depósito de livros. E, Davi, assim, existem hoje tecnologias que estão ajudando aí o bibliotecário, as bibliotecas, e se existe, quais são elas? Não, a gente tem aí uma série de tecnologias que a gente usa, até quando você fala tecnologias, não é apenas de computadores, né? Então, a gente tem alguns métodos, algumas técnicas que a gente usa para disponibilizar esse acesso à informação, como os próprios catálogos, né? Hoje a gente tem diversas empresas que oferecem os catálogos de biblioteca, né? Que são os famosos OPACs, né? A gente tem também várias ferramentas, sejam online ou plataformas, né? A gente tem hoje ferramentas de bibliometria, sintometria, patentometria, que são essas métricas que a gente usa, né? Por exemplo, na área da engenharia, a gente consegue analisar as patentes que se tem, né? E entender como uma área do conhecimento ou uma empresa está pensando no futuro. E aí a gente já consegue até ter alguns insights curiosos. Por exemplo, porque o exército americano está registrando uma patente sobre tecido à prova de água, né? Porque o exército americano está coisando essa tecnologia de um jeito que se abre um coco, né? E acontece aí umas coisas engraçadas desse jeito. E a partir disso a gente consegue entender como que está, por exemplo, o mercado de inovação em um país. E isso se estende para outras áreas, para entender a sintometria, para entender os artigos científicos, fazer uma análise técnica a partir desses dados levantados, né? Então, a gente tem desde ferramentas para extrair esses dados, né? Trazer aí uma base de dados com mais de, muitas vezes, 200 mil linhas e fazer uma análise dessas informações. A gente tem, por exemplo, o Voz Viewer, que é muito utilizado na área de sintometria, né, que a gente consegue entender, por exemplo, como os autores se relacionam, consegue conhecer o papa da área, que é o termo que eles usam, né, tipo o pesquisador mais importante do assunto que você quer pesquisar, entender como uma área do conhecimento está agindo, está se integrando com outras áreas do conhecimento. Então, acredito que a gente aí tem diversas ferramentas na nossa mão, basta a gente saber mexer com elas, saber ensinar como se utiliza essas ferramentas para os alunos e para os usuários, e o mundo tá na ponta dos nossos dedos. Ok. E como você vê a sua área daqui a 10 anos? Aí a gente entra num ponto bem sério. Eu tenho uma visão não muito ortodoxa, através até mesmo um pouco polêmica, né? Eu vou repetir, na verdade, uma frase de um professor meu na pós-graduação, né? Se áreas como a medicina e direito, né, advocacia, está listada como das profissões que vão acabar nos próximos anos, quem que é bibliotecário na fila do pão, né? Então, parte do bibliotecário mostrar o seu valor, estar inserido nessas novas mudanças que está acontecendo, para que não venham profissionais de outras áreas e falar, bibliotecário não é importante, vamos mandar embora, né? Então, acredito aí que a gente está num momento crucial da vida da profissão bibliotecária e do cientista da informação, né? Tá tudo na nossa mão para saber como a gente vai estar aí nos próximos 5 anos, 10 anos, né? Que principalmente as profissões que a gente vai trabalhar daqui 5 anos ainda não existem, né? Vai a própria inteligência artificial, que há 3 anos atrás, se alguém falasse que ele ia escrever um e-mail para mim sem eu fazer nada, eu ia falar que era mentira,
E a gente tem aí hoje tudo, né, está interligado com a inteligência artificial, né, a inteligência generativa que eles falam, né, então não tem muito como fugir. Mas isso entra, por exemplo, na capacitação do bibliotecário? Hoje no Brasil, ela é boa para vocês? Então, hoje, a maioria das grades das faculdades não estão voltadas para a área de TI, né? Estão voltadas mais para a área da biblioteconomia, mais raiz, né? Ciência da informação, evolução dos registros do conhecimento, classificação, catalogação. Eu acredito também que precisa aí de um movimento das próprias universidades na estrutura curricular mesmo, na geração do conhecimento desde lá da base da biblioteconomia. Hoje, muitas das vezes, a pessoa quer trabalhar com ciência de dados na biblioteconomia, ela precisa fazer o curso ou o pós, e geralmente essa pessoa que fez biblioteconomia, se especializou em dados, tem esse conhecimento, não está trabalhando em bibliotecas, né? Hoje, metade da minha sala está trabalhando na área de tecnologia, né? Então, as pessoas da minha sala estão lá na IBM, na Microsoft, no próprio Facebook, Google, trabalhando com tecnologia. E existe muita procura por esse tipo de curso nas universidades? A procura está diminuindo com o decorrer dos anos, né? A minha sala já não era uma sala grande comparado com os outros cursos, mas era uma sala bem grande. E a gente sente aí que essa procura está diminuindo bastante, principalmente nos cursos presenciais. A gente tem alguns cursos aí à distância que foram aprovados pelo CRB e pelo Ministério da Educação, mas eu sinto ainda que a gente não tem muita procura por biblioteconomia, que na verdade é até um problema, porque a gente tem aí uma nova lei que garante um bibliotecário por biblioteca em bibliotecas escolares e a gente não tem profissional. Em um cenário de recursos limitados, como você priorizaria o desenvolvimento de coleções, serviços e programas para atender a necessidades diversificadas na comunidade? Na verdade, a gente já atua com recursos ilimitados, né? Já tá, né? Já tá. A gente vive numa época de redução de gastos. E a gente vê isso não só nas bibliotecas, nas universidades, é uma coisa geral, né? Bancos têm cortado profissionais, indústria, todos os setores estão numa regra de enxugar e reduzir gastos. Isso também na biblioteca, né? Então, muitas das vezes, quando a gente quer comprar uma obra, lá o próprio diretor do curso passa uma lista, a gente tem que fazer aí um papel de procurar as melhores ofertas, ver se a gente já não tem esse material no acervo, ver se a gente já não tem ele assinado em alguma base de dados, né? Então, a gente, para ver se ele não está disponibilizado de acesso aberto, né? Como eu falei anteriormente, para estar vencendo esse desafio de reduzir os custos da biblioteca e dos outros setores de modo geral. Ô, Davi, você comentou da inteligência artificial, né? Que está criando uma grande revolução. A inteligência artificial, ela facilita, assim, no dia a dia do usuário? Atualmente, não. Atualmente, não conheço, pode ser que eu esteja errado, e não conheço nenhuma biblioteca que esteja utilizando a inteligência artificial de modo efetivo nos seus processos do dia a dia. Mas, assim, são infinitas as possibilidades. Desde a catalogação, que pode ser feita automatizada por inteligência artificial, claro, estamos longe ainda disso. A partir de pesquisas que podem ser feitas através de inteligência artificial, em catálogos, buscas integradas, aí é um universo sem fim, gigante. Davi, você pode citar 2 livros que você mais gosta e você podia indicar pra gente? Vamos lá, já que estamos na área da biblioteconomia, eu vou indicar 2 livros da minha área. Um deles é A Revolução dos Livros, de Roger Chartier, que é um dos papas aí da área lá da biblioteconomia e da ciência da informação, um pesquisador francês, casado com uma brasileira, então ele fala português, né? E também tem uma querida amiga minha, a professora Juliana, né? Ela fala principalmente sobre o Brasil colonial, né? Ela é especialista nessa área em história, trata bastante sobre a biblioteca, sobre os registros da informação, e ela tem um livro que chama A Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro periódico, né, o primeiro jornal brasileiro, que é muito interessante. Eu acho bem interessante, como eu falei anteriormente, conhecer bem o Brasil, como o Brasil foi formado, né, o que mudou com a vida da família real aqui para o Brasil. Eu acho muito interessante. Top.